Eu li O Príncipe de Maquiavel e Dos Espíritos das Leis de Montesquieu. E a heresia de hoje vai ser como aplicar a ideia desses livros à prática política. Bom, eu tenho esses dois livros aqui, Nicolás Maquiavel. Apesar desse aqui ser o que eu tenho, não foi essa versão que eu li, tá? A versão que eu li foi uma versão comentada pelo Napoleão Bonaparte. Então, e é a versão que eu indico, obviamente. Então, os comentários dele são legais, porque ele é um conhecedor da literatura política. E os comentários dele são muito bons, porque às vezes ele aplica aquilo e fala, olha, eu fiz isso na batalha tal, tal, tal. Então você vê que existe a aplicação do que a gente estuda, né? E o outro é dos Espíritos das Leis, do Montesquieu. Esse livro aqui é o livro que vai formular o que a gente entende pela tripartição de poder. E esses dois livros eles são principais para a gente entender a política, né? Então, sempre que alguém pergunta qual livro começar a ler para aprender política, eu falo do Príncipe. O Espírito das Leis é um livro bem denso, ele tem mais de 700 páginas, na edição que eu tenho aqui da Martin Claret. Então, eu indico, mas eu indico mais para pessoas que são leitoras já do que para pessoas que estão começando. Mas eu quero usar esses dois livros como base para mostrar, para aplicar eles no que a gente vai ter agora na manifestação do dia 26 de maio. E não vai ficar datado porque a aplicação desses livros e desses conceitos que eu vou falar aqui para vocês, ela vai ser para todos os programas políticos, de uma forma bem pragmática e pouco politizadas. Aliás, politizada ela é, né? Ela não é partidária. Então, acho que a maioria das pessoas sabem que eu não tenho nenhuma solidariedade com Bolsonaro, assim. Não votei nele, não votaria nele na maioria dos cenários. E acho que o governo dele é ruim. Então, eu já estou tomando o partido aqui para vocês não acharem que eu estou dando comentários isentos. Mas no final do vídeo vocês vão entender tudo que eu falei, eu espero. E se não entendeu, comenta aqui embaixo. Me segue principalmente no Facebook, que é lá que eu faço meus comentários mais políticos e tal. E hoje, inclusive no Facebook, eu publiquei e eu até recebi algumas mensagens aqui, meio que pessoas não entendendo, é por isso que eu decidi gravar o vídeo. De eu não sou a favor da manifestação do dia 26, mas eu quero que ela dê certo. Mas como enfrentar essa difícil contradição, né? Essa aparente contradição, eu diria. Bom, primeiro eu vou explicar para vocês o que é a manifestação do dia 26, porque tem muita gente mentindo. O que essa manifestação é? A manifestação é uma forma do Bolsonaro mostrar poder, da cúpula do Bolsonaro, não ele especificamente, mas você tem comentários nos jornais dizendo que é uma coisa de dentro do Palácio do Planalto. Você pode ver o 3x1 comentando sobre isso, da Jovem Pan. Na Folha também tem um comentário sobre isso. E então essa manifestação, ela é uma manifestação em defesa do Bolsonaro. Por quê? O Bolsonaro está tentando passar a reforma da Previdência e está tendo uma oposição da base dele e do centrão e da esquerda. Então meio que está todo mundo querendo barrar o Bolsonaro, não necessariamente a reforma. Então você tem o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM, Democratas, brigando com o Bolsonaro pela mídia, brigando com o Sérgio Moro, o pacote dele da corrupção. O que isso significa, essa manifestação nessa situação? O DEM, o Centrão, ele está ganhando poder demais dentro da política. E está ganhando poder em detrimento do Bolsonaro. Então, enquanto o Centrão ganha poder, o Bolsonaro perde. E o único poder que o Bolsonaro restou para ele é o poder do povo. E aí vem a mensagem do príncipe. A mensagem do príncipe uma delas, né? O livro tem 120 páginas. Nunca se resume um livro a o fim justifica os meios, tá? Mas uma das mensagens é: o príncipe deve ser amado e temido. Ele tem que ser um ou outro. Aí depois ele fala: se não conseguir ser amado, que seja temido. Porque é melhor ser temido que amado.
E o Bolsonaro, ele era os dois nas eleições. Ele era amado pelo povo por ser aquele cara, aquele tiozão, ter carisma dele. Ele era amado também por ser anti-PT, por não ser corrupto. E ele era temido porque ele tinha a base militar em favor dele e a base do povo também. Então ele era amado e temido ali. Mas depois do dia 1º de janeiro, o Bolsonaro afinou. Ele se diminuiu. Porque hoje em dia ninguém teme ele mais. Politicamente, ele tem zero temor. Então, restou para ele apelar para o amor do povo. Então, por que, resumindo assim, né? Por que que eu acho que essa manifestação tem que dar certo? Porque se a manifestação não dar certo, não der certo, falando, né, eu acho que o governo Bolsonaro está com os dias contados. Mas por que que eu não sou a favor da manifestação, apesar de querer que ela dê certo? Porque a manifestação em si ela é fascista. Mas tudo é fascista? Tudo que você discorda é fascista? Não. A definição do fascismo que, que eu trago aqui para vocês é do livro O Eterno Fascismo, do Humberto Eco. Infelizmente eu não tenho, porque eu li em PDF. Mas que é o culto em volta de um líder. Então, quando eu falo fascismo nesse sentido, é que existe esse culto em volta do líder, tá? Não é uma coisa que é só porque eu discordo dele, não. Então, trazendo essa manifestação, ela é fascista em si, porque é uma manifestação em defesa do Bolsonaro. Aí terão várias pessoas dizendo, tipo Nando Moura, falando, não, manifestação em favor da reforma da Previdência, em favor do pacote do Moro. Não, não é. Essa manifestação é em defesa do Bolsonaro, porque ele é quem está enfraquecido. Se você chegar na manifestação e perguntar para as pessoas se elas preferem a reforma do Temer, do Bolsonaro ou do Centrão, elas vão dizer que eles preferem do Bolsonaro sem conhecer as outras duas. É uma reforma em volta do líder. Não se enganem quanto a isso. Mas aí a direita, ela sabe se articular e conversar com o povo. E é por isso que eles fazem esse tipo de manobra retórica, né? Mas que não está condizido com a verdade. Você vê em grupos de caminhoneiros, em vídeos, áudios, você vê também no Facebook, as manifestações falando sobre fim do STF, falando sobre ditadura, falando sobre golpe militar, é disso, sobre o fechamento do Congresso. Então, existe essa parte radicalizada também nas manifestações. E, e assim, quando o Nando Moura fala esse tipo de coisa, quanto a direita ela vai falando assim, ah não, a manifestação é só sobre isso. Eles caem em duas coisas. Primeiro, eles estão tomando um antídoto do veneno que eles mesmos fazem com a esquerda. Que é o quê? Que é falar que toda manifestação de esquerda é manifestação do MST, da CUT, do PT e tal. Tipo a que aconteceu dia 15, que foi manifestação em prol dos estudantes e dos professores. E quem estava lá viu poucas bandeiras de Lula livre e do MST, por exemplo. Então, mas mesmo assim eles atacam a manifestação como se fosse ela. Como se essa fosse a manifestação verdadeira. Então eles já fazem essa manobra de falar assim, não, essa manifestação aqui que é verdadeira, hein, gente? Mas quando eles vão atacar a esquerda, eles pegam o papel da manifestação que é menor e atacam ela como se fosse toda. Então é a falácia de envenenar o povo, né? O poço, tudo que é de lá é errado e tudo que é meu tá certo. E a segunda falácia que cai é do verdadeiro escocês, que é uma falácia também chamada de autoimune, que quem é verdadeiramente da direita está lutando por essa pauta. Quem não está lutando por essa pauta não é verdadeiramente da direita. Mesmo que a direita defenda essa pauta, sim. Mas aí eles falam que não é verdadeira direita, né? Só eles são a verdadeira direita. E a verdadeira direita é ilibada. Enfim, eu trouxe um livro do Montesquieu aqui para falar é que eu sou republicano e democrata e eu sou contra esse tipo de processo que pode gerar com as manifestações se a manifestação der errada.
Ah, só mais um comentário antes, é porque eu vi também um comentário do Caio Coppola dizendo que a manifestação é contra o DEM. A manifestação não é contra o DEM. A manifestação é em favor do Bolsonaro, mas ele sabe que é mais fácil se manifestar contra do que a favor. Então são táticas que as pessoas usam a retórica para enganar as massas, né? E agora o comentário que eu ia falar do Montesquieu é que essa manifestação ela tem mais a perder do que a ganhar. Porque ganhando ela não ganha, ela ganha pouco, mas perdendo ela pode perder muito. E esse é o real motivo de eu querer que essa manifestação dê certo. Porque a manifestação dando errado, você vai ter um desequilíbrio dos três poderes. Os três poderes que são o judiciário, o legislativo e o executivo. O executivo já está um pouco fraco, porque o Bolsonaro ele não consegue articular nada, ele não consegue fazer nada. E o judiciário não apoia muito o Bolsonaro, e você também não tem agora a Câmara dos Deputados, principalmente, apoiando o Bolsonaro. Ele foi muito pueril em campanha ao achar que o Congresso ia apoiar ele por ele virar presidente. Mas assim, foi muito inocente. A Dilma era presidente. Então, e foi empichada, né? Então eu acho que se der errado essa manifestação, a gente pode ter um perigo de impeachment ou de renúncia do presidente, que interromperia o processo democrático e republicano. Existe judicialmente na Constituição o porquê de existir um impeachment. Só que o impeachment que acontece no Brasil não é jurídico, não é constitucional, é um impeachment político. E para acontecer um impeachment, não basta ter crime, ela tem que ter disponibilidade política. Tem que ter o desejo político do povo, do Congresso, de todo um aparato político ali, da base do mercado, para existir esse impeachment. Então, mesmo que o Bolsonaro não tenha cometido crimes, não se engana não, ele pode ser empichado mesmo assim, tá? E eu não é o que eu quero. Eu quero que permaneça o processo democrático e republicano, como eu disse, porque eu acho que isso é um valor em si, mesmo que eu discorde do Bolsonaro, na maioria das pautas, né? Então, esses dois livros aqui, eles mostram o valor da República, como ela é construída e o porquê que eu sou contra esse tipo de impeachment político, tá? Como foi o da Dilma e o do Bolsonaro que pode vir. E esse aqui mostra como um governante deve governar e é bom para a gente saber qual governante que a gente quer colocar no poder. Ele fala dos problemas da democracia aqui também, o Príncipe, e é legal de saber também porque a nossa democracia não é limpinha, a democracia tem seus problemas sim, tá bom? Então leiam que a mente precisa de livros, assim como a espada precisa da pedra para ser bem afiada. Consegui mudar a tela de lado, fixei ela, que é um pedido que você estava fazendo, e eu gosto das críticas que vocês fazem, deixa o like, deixa o dislike também, que é muito importante para mim, para saber se eu tenho que melhorar ou não. E é isso. Até a próxima.